Pessoal, terceira aula de física, vamos falar sobre cinemática. Não sei se vocês vão lembrar que a cinemática, né, que é aquela parte da mecânica, é aquela que vai estudar o movimento, né? Então é isso que a gente vai falar. Hoje não vou fazer aquele spoiler falando sobre tudo isso aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Vocês viram que os subtítulos aqui, ó, os subtópicos, são muitos, tá? Só vou ler aqui, basicamente, se achar que tem alguma coisa para comentar eu falo, mas não vou me prender aqui não, até porque tudo isso está dentro das aulas de hoje, tá? Acrescentei hoje na aula 5 questões para a gente resolver. Boa parte tranquila, que vocês vão achar tranquilo por conta do conteúdo que foi passado, que está diretamente ligado ao que a gente vai ensinar aqui. Uma especial eu acho que a gente vai ter um pouquinho de trabalho, tá? Que eu acho que é um pouquinho mais complicada, vai ter que trabalhar com duas fórmulas ao mesmo tempo, mas de um modo geral são questões simuladas que vão retratar bem esse conteúdo aqui para vocês, mostrando o que vocês podem se deparar numa prova de física, tá bom? Então vamos lá, dentro de cinemática nós temos posição e deslocamento, nós vamos ver na teoria o que é posição e o que é deslocamento, pode haver confusão entre uma coisa e outra. Nós vamos ver o que é instante de tempo e intervalo de tempo, são coisas diferentes também, tá? O instante é algo pontual, o intervalo é a passagem do tempo. Velocidade instantânea e velocidade média, eu acho que na cabeça de vocês já dá para ter uma noção. Acelerações, tanto a instantânea quanto a média também, da mesma forma que tem velocidade instantânea e velocidade média, temos aceleração instantânea e aceleração média. Representação e interpretação de gráficos, várias vezes vão aparecer aí nas provas de vocês os gráficos. O que é o gráfico, pessoal? É um desenho, não tem aquela expressão que a gente fala assim, entendeu ou quer que eu desenhe? Já viu essa expressão? O cara não entende o que você está falando, quer que eu desenhe? O gráfico é basicamente isso, você desenha uma coisa, aí você passa a entender melhor. Às vezes, numa expressão, numa equação, você não entende como é que aquela variável muda com o tempo, aquela função muda em relação à variável. Mas quando você bota no gráfico, você consegue enxergar o que está acontecendo naquela equação. Então é muito importante a gente ter uma boa noção. Eu acho que gráfico é um assunto que vai valer a pena aquela nossa volta, né? Quando a gente voltar em física, a gente aprofundar um pouco mais, porque não dá para a gente uma aula de 1h30 falando sobre tudo isso e ainda ficar explorando muito os gráficos. Mas vamos ter uma noçãozinha para já garantir alguns pontos aí em questões de gráfico. Funções, né, que naturalmente vão gerar gráficos, né? Função horária de posição, função horária da velocidade, função horária da aceleração. Basicamente essas funções elas vão gerar gráficos do tipo, no eixo das abscissas eu tenho tempo, no eixo das ordenadas eu vou ter um desses outros, ou a posição, ou a velocidade, ou a aceleração, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, em relação à teoria, o que a gente precisa entender sobre posição? Em diversos momentos na prova, ou no conteúdo que vocês estudarem, nos livros de física vai aparecer essa letrinha S, deve estar em algum lugar aqui. Vai aparecer a letra S. Isso é uma simbologia para marcar uma posição, ou como alguns falam, o espaço, né? Então a gente tem a letra S. Então, o que é posição ou espaço? É a localização de um corpo em relação a um referencial ou ponto de origem. Olha para essa imagenzinha aqui que eu ilustrei. Imagine que isso aqui é o marco zero, é uma placa zero em uma determinada estrada ou rodovia. Tá? Você tem aqui um outro marco que marca 100. Tá? Aqui está marcando zero, aqui está marcando 100. Como é que a simbologia na física vai retratar isso? Vai chamar esse camarada aqui de S0, tá? Vou até botar aqui, ó. Aqui seria o S0, seria a posição inicial ou espaço inicial, e ali você tem o espaço final ou posição final, basicamente com o S simbolizando. Então na prova de vocês, e nas fórmulas também que vocês vão ver, quando aparecer S maiúsculo, está mostrando a posição final, ou a posição inicial, se for o caso, ou espaço, né, como também alguns chamam. Tá legal? Então, basicamente é isso. Então, aqui tem 0, aqui vai ter 100 alguma coisa. Aí depende do problema. Foram 100 metros, 100 quilômetros, aí depende do problema. Tá bom? Então, é a localização de um corpo aqui. Esse carrinho está localizado aqui,
Qual a referência que é o ponto de partida ou ponto de origem? É aqui. Pelo fato de ser aqui e ter passado, vou botar metros, tá? Se ter passado 100 metros, esse aqui é o S, porque deu 100 metros em relação a esse ponto de origem. Tá certo? Nós denotamos a posição por S, né, como eu acabei de falar, é utilizado isso aqui. Em alguns momentos esporádicos pode aparecer X, mas não é muito aplicado não. Medidas em metro, esse metro aqui, obviamente, é o SI. Quem lembra o que é SI? Sistema Internacional de Unidades. Lembra? Eu botei na aula passada ou retrasada, não lembro, uma tabela com várias unidades no Sistema Internacional. O Sistema Internacional é o que define a unidade padrão para a gente falar uma mesma língua. Por exemplo, nós usamos quilômetros aqui, não utilizamos? Mas se o problema falar, olha só, esses valores aí estão no SI, você não vai trabalhar com quilômetro, porque comprimento, distância, tamanho no Sistema Internacional é o metro, é o M. Assim como várias outras unidades tem lá no SI. Por exemplo, massa, não é grama. Por mais que a gente use muito grama, o quilograma, que é a unidade de massa no SI, tá? Dentre tantas outras, não vou voltar aqui porque a gente falou na aula passada, tá certo? Aqui basicamente vai falar de tempo, né? Alguém lembra qual é a unidade no SI para tempo? Segundo, minuto, hora, dias. Isso, segundo, ponto final. Segundo é a unidade padrão no tempo para estar no SI. E velocidade no SI? É fácil. Não, milha não. Milha o pessoal usa muito nos Estados Unidos. Não. Pessoal, só vocês lembrarem, se já existe uma unidade no SI para alguma determinada grandeza e já tem uma outra unidade também no SI para outra grandeza, se uma terceira grandeza precisar dessas aqui, vai usar essas mesmas. Metro por segundo. Metro por segundo. Acho que ele raciocinou o que eu estava querendo dizer aqui para vocês pensarem. Se a gente já tem metro para comprimento como unidade no SI e S, né, segundo, para tempo, velocidade não é espaço sobre tempo, então vai usar o metro por segundo, tá certo? É uma grandeza secundária, vai usar as mesmas unidades das grandezas principais, tá bom? Então a velocidade que a gente também vai usar na aula de hoje vai ser metro por segundo, tá? Não tem problema nenhum você utilizar o quilômetro, a hora, dá para resolver questões assim. Tá? Só tem que tomar cuidado quando aparecer duas unidades diferentes, você tem que converter uma para não dar ruim, ou então se o próprio problema falar que tem que ser no SI, você tem que converter também, tá bom? Então vamos lá, um exemplo aqui que eu já falei sobre ele, só ver se tem uma coisa escrita importante. Um carro está a 100 metros do ponto de partida, logo sua posição é S, tá vendo? Assim que vai aparecer na prova, simbolizando S igual a 100 metros. Tá bom? E obviamente em relação a alguma coisa. Essa alguma coisa é essa posição inicial aqui, também chamada de S0, que aqui vai estar marcando 0 metros. Tranquilo? Vamos avançar. Aqui a gente falou de posição, tá? Posição. Ele está posicionado aqui, ou no momento em que ele passou, a gente está marcando essa posição dele no momento em que ele está passando. Agora, a gente tem um outro conceito, que é o de deslocamento, que vai ser a variação da posição. O que é a variação de posição ou deslocamento? Você pega a posição final e subtrai da posição inicial. No problema anterior, está tranquilo. Se a posição inicial é 0 e a outra é 100, 100 menos 0 dá quanto? 100. Então, o deslocamento aqui vai ser 100. Mas se eu, por exemplo, tivesse começado em 10 e terminado em 100, qual seria o meu deslocamento? 90, 100 menos 10. Então, a variação, que é o que a gente está vendo aqui no outro slide, é exatamente entendendo o deslocamento. Aí você vai precisar do ponto final menos o ponto inicial. Então, deslocamento é a variação de posição de um móvel ao longo do tempo. Vai ter essa simbologia aqui, ó, tá vendo? Que letrinha é essa aqui? Delta, beleza? Delta mostra uma diferença, uma variação. O que é delta S? É exatamente o deslocamento, é a variação das posições. Como é que eu retrato o delta S? S final menos o S inicial. O que a gente fez anteriormente? 100 menos 0 dá 100.
Agora, olha só esse exemplo. O S agora, final e inicial, é diferente. Ó. Eu tenho uma posição inicial, uma plaquinha aqui marcando 20, lá na estrada. A estrada começou para cá, tá? O zero está alguma coisa aqui para trás. Aí o carrinho foi até a posição 70, tá? O carrinho parou aqui, ó. Vou fazer um carrinho aqui. Caraca, olha o carrinho maneiro. Aí o carrinho está aqui, farolzinho, pá. O carrinho parou aqui. Isso aqui, 70, é a posição final dele. A posição inicial está aqui, não é que nem o slide anterior que ele saiu do zero. Ele saiu daqui, da posição 20. A posição zero está aqui para trás. Ele saiu daqui e foi até o 70. Então, como é que eu calculo o deslocamento dele? Basta que eu pegue a posição final menos a posição inicial. O S é esse cara aqui, o S0 é esse cara aqui. Aí, basicamente, eu faço o que a gente tem até aqui, ó. Essa continha aqui, ó. Um carro se desloca de 20 para 70. Delta S dele é 70 menos 20, ele se deslocou 50 metros. Daqui até aqui eu tenho 50 metros. Tranquilo? Contas, obviamente, que está tranquilo para vocês, mas eu quero que vocês se acostumem com a simbologia, esse negócio de delta S aqui, que é espaço final menos espaço inicial, até porque a gente vai precisar disso até para calcular a velocidade média, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver isso. O deslocamento aqui vai ser de 50 metros. Belezinha? Tranquilo? Então vamos seguir. Agora, sobre instante e intervalo de tempo. São duas coisas diferentes. Ó, instante, que a gente vai chamar de T, é um momento exato. Quando a gente falou de variação de espaço ou variação de posição, eu não tinha uma posição final e uma posição inicial? No tempo, eu também vou ter um tempo final, que é um instante, e eu vou ter o tempo inicial, que é outro instante. Então, o instante de tempo vai aparecer como T, é um momento específico. Igual a gente tinha uma posição específica, nós vamos ter um tempo específico. Agora, se eu falar de intervalo de tempo, é a mesma coisa daquela ideia de variação de espaço ou variação de posição. Eu vou ter a variação de tempo. Adivinha o que vai ser a variação de tempo? Tempo final, delta está aqui. É tempo final menos o tempo inicial. Mesma coisa, tá bom? Aí eu vou ter um intervalo de tempo ou variação de tempo, tá bom? Aí tem aqui, ó, igual a gente fez lá. Aqui, ó, delta T é igual a T final, né? Você ou só T, menos o T0, que é o tempo inicial. Da mesma forma que a gente fez no slide inicial, a gente tinha lá o espaço 0 e foi até esse espaço 100, né? Posição 0 e até a posição 100. O tempo, mesma coisa, pode começar no tempo 0, determinado fenômeno, um deslocamento de carro. Começou exatamente no tempo 0 do relógio e foi até o tempo, sei lá, 30 segundos. Só que pode estar deslocado também. Eu posso ter um tempo 0 que não é 0. Eu posso começar, o carro começou a andar depois que o cronômetro estava, por exemplo, em 20 segundos. Então o tempo 0 vai ser 20 segundos, o tempo final, sei lá, 80, 100, 120, tá certo? Lembra que nem sempre tempo 0 vai ser 0, vai depender do problema. O tempo 0 simboliza tempo inicial. Aí pode ser qualquer momento, depende do que o problema está dizendo. Exemplo aqui, ó. O carro partiu. Olha só esse exemplo aqui, ó. T0 é o tempo inicial. O carro partiu em tempo inicial 2 segundos. Ou seja, o cronômetro começou a marcar 0, 1, 2. Quando deu 2, o carro saiu. Então, o tempo inicial para esse deslocamento do carro não é 0 segundos, é 2, porque o problema está dizendo. Aí ele chegou no seu destino 7 segundos depois. Então, esse camarada aqui é o tempo final. Como é que eu calculo a variação de tempo, o intervalo de tempo? Com essa formulazinha básica aqui. Delta T, T final menos T inicial. Delta T, tempo final é 7, o problema me deu. Tempo inicial é 2, porque o problema me deu. 7 menos 2 dá 5, levou 5 segundos. Tá? Qual a confusão boba que pode cair num problema como esse? O problema pode perguntar, por exemplo, qual foi o tempo da viagem? Vou dar um exemplo aqui. Claro que não teria viagem de 7 segundos, mas vamos dizer que tem.
Qual foi o tempo dessa viagem, o intervalo de tempo dessa viagem? Aí quando você olha aqui, chegou 7 segundos, cara, 7 segundos que foi o tempo. Mas você esquece que começou em 2. Então o tempo de viagem, o intervalo de tempo da viagem, foi 5 segundos, porque foi de 2 até 7, beleza? Cuidado só para por distração não cometer esse erro, tá bom? Achar que o tempo final aqui é o tempo que levou aquele fenômeno ali ou aquele deslocamento. Então vamos lá. Velocidade média. Aí aqui a gente vai usar as duas variações que nós acabamos de ver. Variação de posição e embaixo a variação de tempo. O que é a velocidade média? É a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Vou tentar explicar aqui na prática o que é velocidade média, tá? Daqui para São Pedro da Aldeia, a gente tem daqui lá, acho que dá uns 30 quilômetros, certo? Vou até facilitar mais. Imagina que a gente, só para facilitar as contas, imagina que a gente foi a São Pedro da Aldeia e voltou. Vai dar quanto? Se é 30 para lá, volta mais 30. A gente tem uma viagem de 60 quilômetros, tá? Vamos dizer que a gente vai arredondar as contas só para ilustrar, tá? Não vai dar exatamente isso na prática. Vamos dizer que a gente levou 1 hora. A gente foi lá e voltou. Levou exatamente 1 hora. Eu andei 60 quilômetros. Eu andei 60 quilômetros em 1 hora. Se eu fizer essa continha aqui, 60 dividido por 1, eu vou atingir o valor de velocidade 60 km por hora. Essa é a velocidade média que representa o deslocamento sobre o tempo. Até aí, tranquilo? Agora, vamos na prática. Eu andei 60 km por hora o tempo todo? Não. Algumas vezes eu acelerei para cortar um carro, teve horas que eu reduzi por conta de um radar, reduzi por conta de um pedestre atravessando, eu acelerei porque eu estava com pressa de chegar mais rápido. Então eu posso ter andado a 80 km, eu posso ter andado a 20, eu posso ter parado o carro de repente no sinal aqui da estrada. Então eu tive várias velocidades, mas a média que eu tive nessa viagem toda, ela é 5, quando eu faço a média de tudo que eu fiz, eu chego a 60 km por hora. O que isso significa? Se eu tivesse ido direto, mas não tem trânsito, não tem nada, não tem sinal, não tem coisa nenhuma, eu conseguisse ficar o tempo todo a 60 km por hora, tanto na ida, como tivesse uma curva perfeita lá, aí fui e voltei sem parar a 60 km por hora. O tempo e a distância, o tempo que eu levei e o trajeto, vão me trazer o mesmo 60 km por hora que eu tive na prática parando e andando. Então o que é a velocidade média? É o valor que representa a média de tudo que você fez até lá. Se você conseguisse fazer diretão naquele valor de 60 km por hora, você ia fazer todo esse percurso e ia levar o mesmo tempo. Tá, beleza? Então o que eu tenho aqui numericamente? Vai ser a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Aqui, ó, esse aqui é da velocidade média, tá? Velocidade média. Para eu calcular a velocidade média, eu pego a variação da posição sobre a variação do tempo. Não sei se vocês lembram disso aqui, que a gente acabou de ver. Ó. Isso aqui é S final. Tem como fazer menos barulho aí com esse copo? Isto é posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial, beleza? Δt é isso aqui, como a gente viu agora há pouco. Δs é isso aqui, como a gente viu agora há pouco. Beleza? Tranquilo? Pediu velocidade média. Pega a posição final, subtrai da posição inicial, pega o tempo final, subtrai do tempo inicial. Acabou, vou achar a velocidade média daquele percurso, tá? Um exemplo aqui prático. Um carro percorre 120 quilômetros, um carro percorre 120 metros, desculpa, em 10 segundos.
Qual a sua velocidade média? Observa aqui, o problema não falou sobre posição inicial e posição final. Concorda comigo? O que ele já me deu aqui? 120 metros é o quê? Já é a variação. Você poderia até considerar, para facilitar, o 120 como posição final e o 0 posição inicial. 120 menos 0 vai dar 120. Tá? E ele também deu, na verdade, direto o tempo transcorrido, o intervalo de tempo. Ele não deu o tempo final 10 e o tempo inicial 0. Ele já deu direto aqui o intervalo. Então assim fica até mais fácil. O que eu vou fazer? Se o percurso tinha 120 metros, efetivamente foi o trajeto que ele fez. Eu vou colocar aqui em cima, no lugar de ΔS, percorreu 120 metros. O ΔT, ou seja, o intervalo de tempo passado, foi de 10 segundos. Boto 10 segundos aqui. No final das contas, eu vou ter 120 sobre 10, né? Vou até botar aqui para vocês enxergarem de onde que vem metro por segundo. É daqui, ó. Eu tenho 120 metros e 10 segundos. Beleza? 120 metros e 10 segundos. Aí eu divido 120 por 10, quanto que dá? 12. Aqui 12. A unidade que ficou é exatamente as unidades, o resultado das unidades anteriores. Se eu tinha metro e segundo, a unidade que vai ficar aqui é metro por segundo. Porque aqui, ó, é metro por segundo também. Tá certo? É importante entender que a gente não inventa, eu estava com uma unidade aqui, outra aqui, eu inventei uma nova unidade aqui. A unidade que vai aparecer aqui é o resultado do que estava sendo utilizado aqui. Alguns casos, vai cortar unidade por unidade, vai ter uma mesma unidade em cima e embaixo, vai se corta, vai gerar outra, mas sempre vai ser o resultado do que estava sendo utilizado aqui e aqui. Beleza? Tranquilo? Velocidade instantânea, só para a gente entender um pouquinho do conceito. Velocidade instantânea, a gente tem a média da velocidade, né? A velocidade média, como eu expliquei aqui, dei o exemplo de São Pedro Aldeia, voltar e tudo mais. O que é velocidade instantânea? É a velocidade num determinado ponto. O que é a velocidade? A velocidade média. Não é o ponto final, a posição final menos a posição inicial. Tempo final sobre tempo final menos tempo inicial, né? Nessa fraçãozinha. Imagina que você reduz esse intervalo de tempo, vai reduzindo ele. A gente pega, por exemplo, eu peguei o espaço daqui em São Pedro Aldeia e voltando. Então, eu levei 1 hora. Então, eu teria 0 para começar, tempo 0, e depois tempo 60 minutos, ou 1 hora, com um espaço de tempo muito grande. Imagina que eu vá reduzindo esse intervalo de tempo, reduzindo tanto que ele tendesse a 0, ficasse muito próximo a 0. Obviamente que eu vou também reduzir o intervalo de espaço e eu vou ter ali uma velocidade instantânea. Na prática, é exatamente aquela velocidade que a gente vê no velocímetro do carro. Quando você está lá andando no carro, você olha o velocímetro, 70 km por hora, é porque naquele momento você está a 70 km por hora. Então a velocidade instantânea é a velocidade em um instante específico, tá certo? Claro que a gente vai precisar de alguns conceitos matemáticos mais avançados para entender sobre limite, né? Quando o tempo tende a 0, isso é um pouquinho mais avançado. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, velocidade instantânea é aquela que está marcando naquele momento, tá bom? Pode ser entendida como falei de limite aqui, ó. Pode ser entendida como limite da velocidade média. Velocidade média a gente aprendeu anteriormente. O limite da velocidade média é quando o intervalo de tempo tende a 0. Aí um conceito matemático que a gente vai ver em outro momento, tá? Na prática, é a velocidade indicada no velocímetro, tá? Naquele exato momento que você olhou para ele, tá bom? Agora, aceleração média. Lembra que velocidade média era a variação da posição na variação do tempo? A aceleração média, a ideia é a mesma, só que o que vai variar em cima? A velocidade. Você vai ter uma velocidade final e vai ter uma velocidade inicial para subtrair, tá bom? Então, a aceleração média é a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Aqui, a aceleração média é
ΔV sobre ΔT. Quando a gente tinha velocidade média, eu tinha ΔS aqui, tá bom? Era a variação da velocidade, tá? Isso aqui, ΔV, é V final menos V inicial. Isso aqui é a velocidade final sobre a velocidade inicial. O que a gente precisa entender aqui, pessoal? Sempre que tiver uma aceleração ou desaceleração, que é uma aceleração negativa, a gente tem uma mudança de velocidade. Imagina um objeto aqui, ele começa devagarinho e de repente ele começa a acelerar. Aconteceu uma aceleração aqui, o contrário também. Está rapidão e depois começa a diminuir a velocidade, ele desacelerou. A aceleração é exatamente a variação da velocidade no tempo. Eu tive um tempo para chegar com esse objeto daqui até aqui e eu tive uma variação da velocidade. Comecei com uma determinada velocidade aqui, terminei com uma velocidade ali no final. Tá certo? Então, como é que eu calculo a aceleração média? Eu pego a velocidade final daquele objeto, pego a velocidade inicial e depois eu pego aqui a variação do tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Tá? Exemplo, um carro passa de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em 5 segundos. Começando a fazer continha, né? Começando a raciocinar aqui bem. Eu saí de 10 metros por segundo, imagina aqui, eu estou a 10 metros por segundo. Só que eu fui acelerando, 5 segundos depois eu estava a 20 metros por segundo. Houve uma variação na velocidade. Isso é aceleração, tá? No tempo, obviamente. Como é que eu calculo a aceleração média nesse camarada aqui que foi citado no problema? Do jeito que está aqui, ó, a aceleração média. Eu pego a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Olha aqui, ó, velocidade final menos a velocidade inicial sobre, aqui o problema não colocou tempo final e tempo inicial, só botou 5 que se transcorreram 5 segundos. Então, os 5 segundos nesse caso já é o ΔT, tá? A gente pode considerar também 5 segundos final, 0 como tempo inicial. Mas nesse caso, como daqui até aqui durou 5 segundos, então isso já é a variação do tempo. Então você pode botar o 5 direto aqui. O que você vai ter aqui? 20 menos 10 dá 10, dividido por 5 dá 2. Está aqui. Aí olha só a unidade do SI de aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Guardaram essa informação? Tem gente que vai botar aceleração lá, bota metro por segundo. Não faz sentido. Por que tem esse segundo elevado ao quadrado aqui? Mesma coisa que eu falei anteriormente. A unidade que a gente chegou na resposta, ela é fruto das unidades que estavam sendo utilizadas anteriormente. Aqui em cima eu tinha o quê? O que eram esses caras aqui? Velocidade, né? Então, quais as unidades que eu tinha aqui em cima? Metro por segundo. Vou até ilustrar aqui para vocês enxergarem. Eu tinha aqui em cima metro por segundo, nos dois. Quando eu boto 20 metros por segundo menos 10 metros por segundo, gera 10 metros por segundo, concorda? 20 metros por segundo menos 10 metros por segundo, eu criei o quê? 10 metros por segundo. Até aí, beleza? Ficou essa unidade aqui em cima, não ficou? Metro por segundo. Aqui embaixo eu tenho o quê? É o tempo. Qual é a unidade do tempo? Segundo. Então eu tenho 5 segundos. Então o que ficou aqui, galera? Metro por segundo sobre segundo. Vou botar aqui no cantinho da sabedoria para vocês enxergarem melhor. Eu fiquei com isso aqui, ó, de unidade. Ó. Metro por segundo sobre segundo. Como é que eu faço operação? Isso aqui é uma divisão, certo? Como é que eu faço uma divisão de frações? Repete a primeira, multiplica o inverso da segunda. A segunda, eu posso botar um umzinho aqui, não posso? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho essa fração sobre essa fração. Então é isso dividido por isso. Eu repito essa e multiplico pelo inverso dessa. Caraca, Glauco, tu está fazendo operação de fração com as unidades. Sim, para você entender de onde que elas vêm. Metro por segundo, repetir a de cima, vezes o inverso da de baixo. É isso, só vou diminuir aqui, pessoal, para vocês enxergarem melhor, tá?
metro por segundo, essa aqui é a repetição da de cima, vezes o inverso da de baixo, ó, 1 sobre segundo. Aí agora, a multiplicação de fração é em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Em cima, m vezes 1 dá o quê? M. E embaixo, s vezes s. S é o quadrado. Qualquer coisa vezes ela mesma vai dar o quadrado. Então, daqui que vem essa história de metro por segundo ao quadrado. Porque a gente operou não só os números, aqui a gente operou as unidades também. Beleza? Não vamos esquecer mais disso? Então, a unidade de aceleração sempre vai ter uma unidade de comprimento, de distância, de variação de espaço, sobre uma unidade de tempo aqui. M sobre S ao quadrado é no SI, mas nada impede que um problema mais complexo botar quilômetro por hora quadrado, ao quadrado, sem problema nenhum, tá certo? Mas a gente sempre tem que entender que vai ter uma unidade de comprimento ou de distância e embaixo vai ter uma unidade de tempo elevada ao quadrado, não esqueçam disso, tá bom? Da mesma forma que nós vimos lá atrás que tem velocidade média e velocidade instantânea, a aceleração também tem a aceleração média, como a gente viu aqui, e também tem a aceleração instantânea. A gente não tem um acelerômetro no carro para medir a aceleração. Não, se é velocímetro, poderia ser um acelerímetro, sei lá como é que seria, para mostrar a aceleração em determinado momento ali. Acredito que de repente existe um carro mais sofisticado. Mas o que seria uma aceleração instantânea? É se você conseguisse ver exatamente a aceleração que está naquele momento, naquele instante, tá bom? Em um determinado instante nós teríamos a aceleração instantânea. Beleza? Então vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre gráficos, pessoal. Como eu falei lá no início, gráfico de vez em quando vai cair na prova lá para assustar vocês, mas é como eu falei, cara, entendeu o que é que eu desenho? Né? Vai lá no desenho e dá, cara, agora entendi o negócio. Pelo gráfico, às vezes fica mais fácil você entender determinadas coisas. Podem aparecer alguns tipos de gráficos falando sobre cinemática na prova de vocês. Um dos exemplos é o gráfico S por T. Tá? O que seria isso? Vou tentar desenhar aqui. Ó. Lembra dos gráficos que a gente falou em matemática? Aqui. Aqui você vai ter S. Aqui você vai ter T. O eixo das abscissas você vai ser o tempo transcorrido, vai ter 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, por aí vai. E aqui você vai ter a posição que você teve. Posição 1, 2, 3, 4. Aí você vai fazendo as combinações. Vamos dizer que um determinado ponto... Vou tentar fazer um aqui na prática. Vou botar aqui uma forma aleatória aqui, tá? S vai ser igual... Vou botar a função de S em função de T, tá? Alguns talvez lembrem da aulinha de matemática. Vou botar aqui 3 mais... Para facilitar aqui, 2t. Observa aqui, nessa função aqui eu tenho S em função de t. Para cada valor que eu colocar aqui no t, vai aparecer um S diferente, certo? Quando eu fizer isso, eu vou criando um gráfico lá. Então, quando aparecer um gráfico para vocês, tem que lembrar que por trás dele tem uma funçãozinha desse tipo aqui, ou mais complexa, né? Elevado ao quadrado, vai ser uma parábola, enfim. Então vamos só fazer ali, vamos tentar desenhar um gráfico ali, só para a gente ilustrar aqui, rapidamente. Se, por exemplo, o tempo for zero, nessa função aqui, se o tempo for zero, quanto que vai ser S? Duvido. Oi? Não. Se o tempo for zero, qual vai ser o valor de S? Oi? 3, perfeito. Se eu jogar zero aqui no T, vai zerar esse produto, vai sobrar só 3. Então, para T, observa, essa é a linha do tempo. O zero está aqui, não tá? Para T igual a zero, o S vai ser 3. Então, vou marcar o 3 aqui. Vou botar o 3 aqui em qualquer lugar, só para simbolizar. Vamos dizer que seja 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui, ó, pertence ao gráfico. Para eu fazer o gráfico, basta eu achar 2 pontos. Eu achei um, né? Que seria o 0 e 3. Tá? T, 0, o S, 3. Então, marquei aqui. Vamos fazer mais um pontinho só? Basta
Numa equação dela, numa função dessa aqui do primeiro grau, por que primeiro grau? Porque essa aqui está elevada a 1. Essa aqui é uma função do segundo grau, porque tem a variável elevada a 2. Numa funçãozinha dessa aqui do primeiro grau, vai ser uma reta. Para fazer uma reta, só preciso de 2 pontos. Tá? Eu estou usando números fáceis, tá? Botei o 0 aqui. Agora eu vou botar o 1. Beleza? Se t for 1, S vai ser quanto? 4? Calma aí, deixa eu marcar algum aqui que eu vou olhar aí para a função. Ó, o tempo 1 é aqui, ó. O tempo 1 é aqui, tá bom? T1, aqui vai dar 2, né? 2 vezes 1, 2. Não, vai ter 5, pessoal. Né? Se o tempo for 1, 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Fiz conta errada? Tempo vai ser 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2 vezes 1, 2. Né? Só que eu tenho que somar com esse 3 aqui. Vai dar 5. Então vamos fazer o ponto 1 e 5 lá. Ó. 3, 4, 5. Tá? Aqui é o 5, aqui é o 3. Como é que eu junto? Aqui, não sei se está dando para ver aí quem está mais longe, tá? Eu tenho 1, 2, 3, marquei, porque T era 0 e o S era 3. Agora eu tenho T1, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ligar esses dois aqui, ó. Fazer com pontinho em pontinho. S5 e o T1. Fiz um pontilhadinho aqui, ó. O outro ponto é esse aqui, do gráfico. Aí esse gráfico, com dois pontos eu já consigo fazer o gráfico. Ele é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Passei errado aqui, eu passar em cima da bolinha, tá? Mas já dá para ter uma noção de como é que seria o gráfico. Qualquer outro valor que eu bote para T aqui, vai gerar um S. Quando eu jogar no gráfico, ele vai estar em algum lugar nessa reta aqui. Lembraram da aula de matemática? Tranquilo? Então é isso que vocês podem se deparar lá. Obviamente que se for algo desse tipo aqui, com T ao quadrado, você vai ter uma figura, não uma reta. Vai ser algo do tipo uma parábolazinha, tá? Pode estar de repente assim, ó. Não sei se vocês lembram da parábola que a gente falou na aula de matemática. Só para vocês terem uma ideia. Então aqui, ó, a posição foi variando em forma de parábola em função do tempo. Belezinha? Vamos lá. O que tem aqui para a gente falar? Acabei explicando sem ler nada daqui. Isso aqui é o gráfico S por T, posição versus tempo. Nos movimentos uniformes, a fórmula vai ser basicamente nesse formato. O que é um movimento uniforme? Ele não varia. Tá? Você vai ter ali uma velocidade constante, a velocidade não muda. Se você tiver um movimento variado, é porque a velocidade vai mudar com o tempo, porque tem uma aceleração. Você vai ter uma velocidade inicial e depois você vai ter uma velocidade final. Beleza? Até aí tranquilo? O que eu queria que vocês enxergassem aqui? Isso aqui é muito importante, vai ajudar muito vocês em questões que parecem difíceis, mas vai se tornar fácil com vocês perceberem isso. Vocês estão olhando para essa fórmula aqui? Vocês estão olhando para essa fórmula aqui? Todo mundo? Olha aqui, todo mundo para essa fórmula aqui. S é igual a S0 mais VT. Olharam bem para ela? Agora olhem para isso aqui. Parece? É semelhante? Lembra bem, não lembra? Mesma estrutura, mesma posição. Quando eu olho para um negócio como esse, com valores, eu consigo identificar algumas variáveis ali. Eu consigo saber que nessa função aqui, esse 3 aqui é o quê? Oi? S0. Se numa função como essa, o 3 é exatamente a posição inicial daquele objeto. O problema não me falou, mas quando eu olho, lembrando dessa fórmula aqui, eu já consigo identificar onde é que esse corpo começou a se mover. Posição 3. Beleza? Mesma coisa, quando eu olho para o 2, o que esse 2 é? É a velocidade do corpo. E é exatamente a velocidade que vai me dar o coeficiente angular, dependendo da velocidade, né? Vai inclinar mais ou menos, que a gente viu lá na matemática, depois vocês assistem o vídeo. Tá bom? Então aqui me diz a posição, me diz a velocidade, e o tempo aqui, na verdade, é a variável dessa função. Então começa a perceber isso. Deu de cara com um negócio desse tipo aqui.
esse que está sozinho, sem a variável t, vai me dar a posição inicial. De repente vai dar o 5 aqui. Você já sabe que é a posição inicial. O valorzinho que estiver multiplicando o t vai ser a velocidade que aquele corpo começou a fazer aquele translado. E se você tiver alguma coisa que multiplicar, esse aqui é o perigo, tá? Aqui a gente percebe direto. Vou tentar criar uma aqui para vocês perceberem. Vou ficar para não ter confusão com os números que eu vou colocar aqui, tá? Apareceu lá no problema de vocês isso daqui, ó. S é igual a 5 mais 2t mais 10t ao quadrado. Tá parecido? Tá parecido, né? Aí o problema lá, de repente, ou você precisa, ou o problema mesmo pergunta: qual é a velocidade inicial desse corpo? Só deu essa função aqui. Aí pergunta: qual é a velocidade inicial? O que vocês vão responder? Inicial. Qual é a velocidade inicial? Você tem só essa função, o problema só deu isso. É quanto? 2, porque está aqui, a mesma posição. Aí, de repente, o problema pediu, ou vocês precisaram para resolver uma questão. Aí está lá a pergunta: qual é a posição inicial desse corpo? Qual é a posição inicial? 2 não. 5 aqui, ó. Posição inicial S0. Aí agora é que mora o perigo. O problema pergunta ou vocês precisam da aceleração? Qual é a aceleração? Pensa. Pensa porque tem um perigo aí. Oi? S? Não, quero em números mesmo. O problema deu isso aqui, ó. 5. Você consegue saber qual é a aceleração. 5. Acho que é. Não, eu acho que quem falou 5 até raciocinou certo, mas fez a conta errada. Olha só, não tem quadrado não. Presta atenção, vou explicar aqui. Alguns já caminharam, mas não chegaram no valor, talvez por erro de conta. Esses daqui eu consigo visualizar direto. Ó, a velocidade inicial é aquilo que estiver multiplicando t. Tá aqui, ó. 2 estão multiplicando t. Espaço inicial é o 5, porque está ele sozinho aqui, não tem t nenhum. Agora, a aceleração na fórmula está aqui e ela é multiplicada por 1 sobre 2. É 1 meio de a. Então, o que está multiplicando o t2? Não é o a, é o meio a. E o que está multiplicando o t2? É o 10. Então, eu tenho que igualar 10 a meio a. Beleza? Como é que eu faria isso aqui? Daria para fazer de cabeça, mas só para a gente enxergar. É só eu botar meio a é igual a 10. O a está aqui, poderia ser a sobre 2. Tá? 1 vezes a da a, pode ser a sobre 2. Mas na fórmula está 1 meio. Tá? Isso aqui, pessoal, está aqui na mesma linha, dessa forma, que é mais fácil de digitar. Tá? Mas era para estar assim, ó, 1 sobre 2. O que eu tenho aqui? Ó? Meio a é igual a 10. Quanto que vale A a partir disso daqui? Quem me dá o valor de A? Só olhando para cá. Pessoal, o 2 está fazendo o que aqui do lado de cá do igual? Multiplicando ou dividindo? Dividindo. Eu vou jogar ele para lá multiplicando. Aí o A vai ficar sozinho do lado de cá, né? Não, vai ficar com 1 aqui, tá? 1A é A. A é igual a 2 vezes 10, que dá quanto? 20, exatamente. Então, quando você dá de cara com uma equação como essa aqui, e o problema pergunta qual a aceleração desse objeto, você não pode dizer 10 não, você tem que pegar esse 10 e igualar a meio A. Aí você vai encontrar a aceleração, tá certo? Peraí, suponhamos que isso aqui esteja no SI. Seria 20 o quê? Qual a unidade? Metro por segundo? Ah, não esquece do quadrado, galera. Unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, tá? Não vou explicar de novo. Quem chegou depois, por favor, pega esse vídeo. Eu expliquei por que tem esse quadradinho aqui, tá bom? Conseguiram entender um pouquinho, pessoal, sobre o gráfico, o que pode acontecer? Só a gente acabou falando sobre a equação aqui, lembrando que uma função dessa aqui de S em função de t vai ser algo dessa natureza aqui, tipo parábola, tá? Aqui a gente já falou, né? Reta inclinada.
Nesse caso aqui, a gente vai ter uma reta inclinada, como a gente fez ali, coeficiente angular da reta, que é esse Vzinho aqui, que vai dar a inclinação da reta, vai ser exatamente a velocidade, como eu mostrei para vocês, dá para identificar na própria função, como nesse exemplo aqui. Aqui a gente tem um movimento variado, lembrando que é algo que tem aceleração ou desaceleração, tá? E essa aqui é a fórmula, depois eu repito essa fórmula só para vocês decorarem, tá? Eu quero muito que vocês decorem essas fórmulas aqui. Ah, Glauco, difícil pra caramba. Não é difícil não. É fácil. Só praticar, exercitar pra caramba, daqui a pouco isso aí já sai automático, tá? Eu particularmente, pessoal, não sei vocês, mas pode ajudar, na hora que eu tenho fórmulas decoradas, eu chego no exercício que eu vou usar essa fórmula, eu escrevo a fórmula na íntegra, no próprio probleminha lá, tem um espacinho para resolver a questão. Aí eu sei que eu vou usar essa fórmula aqui. Eu escrevo a fórmula sem os números que o problema está me dando, só para eu focar mesmo naquela fórmula e não ter nenhum equívoco ali. Aí depois que eu vou lançando os números. Tem gente que vai botando direto, já bota os números direto. Eu prefiro escrever a fórmula na íntegra. Já está na minha cabeça, vou usar ela, rapidinho escrevo ali, pronto, ela está ali para me servir de parâmetro para resolução, tá bom? Aconselho vocês a fazer isso, que ajuda bastante. Tranquilo, né, pessoal? Nenhuma dúvida aqui com relação ao gráfico, com relação a essas funções. Decorem, tá? Essas fórmulas vocês vão precisar. Essa aqui então, cara, toda a prova vai usar isso aqui, cara. Não tem jeito. Essa aí é a Torricelli, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ainda falando sobre gráficos, nós temos também o gráfico. O gráfico anterior era posição por tempo, né? Posição vezes tempo. Aqui a gente tem o gráfico velocidade vezes tempo. Seria isso aqui, ó. Nas abscissas eu tenho o tempo igualzinho a outra e nas ordenadas eu tenho a velocidade. Então, agora preste atenção aqui. Vou até mudar de cor aqui para ficar bem didático. Pensa comigo. Nesse gráfico que a gente vai desenhar aqui, eu vou ter a velocidade que o móvel tem em função do tempo, ou seja, o tempo vai passando e a velocidade vai mudando, certo? Imagina que eu não tenho aceleração, eu tenho uma mesma velocidade. Fala uma velocidade de alguém, rápido. 3 o quê? Metro por segundo, quilômetro por hora? Metro por segundo, 3 metros por segundo. Ó, aí vamos dizer que o gráfico aqui está totalmente fora de escala. Vou botar o 3 metros por segundo aqui, ó. 3 metros por segundo. Está marcando essa velocidade. Só que eu não tenho aceleração. Como é que vai ser esse gráfico aqui? Como é que eu vou desenhar esse gráfico? Vai ser o quê? Vai ser um círculo, uma bola, uma reta inclinada, horizontal, vertical? Vai fazer uma curva? Eu acho que só assim. Exatamente. Poxa, eu até me arrepiei aqui com a resposta. Se a velocidade não muda, vai ser uma reta horizontal aqui. Beleza? Tranquilo? Porque ela tem uma constância. Porque a velocidade não mudou. Olha só o que esse gráfico está me mostrando aqui. Quando você der de cara com isso, meu Deus, que doideira, é uma linha reta. Sim, por quê? O tempo foi passando e a velocidade continuou em 3. Ó. Nesse tempo aqui era 3, nesse tempo era 3, nesse tempo era 3 e continuou 3. Então é uma reta horizontal. Beleza? Deu de cara com um gráfico desse? Quando for, obviamente, velocidade por tempo. Não tem aceleração, vai ser uma reta. Tá bom? Agora, se eu tiver aceleração, vamos considerar uma aceleração positiva para facilitar. Se eu tenho uma aceleração positiva, significa o quê? Que a velocidade vai aumentando, não vai? Então o gráfico vai ser algo desse tipo aqui, ó. Sim, Não, zigue-zague não. Só vai ter essas curvinhas se tiver alguma potência, alguma coisa assim. Ela assim? Vai ser uma reta inclinada. Aqui, ó. Quando eu dou de cara com uma retinha assim, o que isso significa? Que com o passar do tempo, a velocidade foi aumentando. Olha só, nesse momento aqui, tempo zero, a velocidade era essa. Nesse tempo aqui, a velocidade era um pouquinho maior, estava aqui, ó, tá marcando aqui para cá, tá? Nesse aqui, a velocidade está aqui e por aí vai. O que está me mostrando esse gráfico? Que a velocidade está variando, que eu tenho uma aceleração, tá? E obviamente a aceleração é uma aceleração constante, né?
Porque senão ia ter algumas variaçõezinhas ali. Tá certo? Isso eu estou mostrando até aqui, ó. Movimento uniforme vai ser uma linha horizontal. Aqui, ó. Pá, não tem inclinação, que seria o A na matemática, né? Se for um movimento variado, se eu tiver uma aceleração, eu vou ter uma linha inclinada, que é a azul aqui que eu coloquei, tá? Se eu tiver uma desaceleração, imaginando que o carro está rapidão e vai diminuindo a velocidade, como é que vai ser o gráfico? Não vai cair assim não. Não, se se ele estiver andando assim depois de... Não, desde... Ah, tá. Tá falando... Aí, na verdade, não vai fazer essa curva que você fez. O que você está dizendo é esse aqui, ó. Não, tá constante, mas depois ele desce inclinado. Tá bom? A não ser que tenha realmente uma desaceleração ali que você varie, aí você pode ter uma curvatura. Mas, enfim, pessoal. Vou até tirar essa aqui para não confundir por enquanto. Se eu tiver uma desaceleração, ou seja, a velocidade vai diminuindo, eu vou ter algum gráfico descendo assim. Por quê? Conforme o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Então, vai marcando pontos cada vez mais embaixo. Belezinha? Tranquilo? Entendemos o que é o gráfico VT? Ah, agora tem um ponto muito importante que, cara, tem umas questõezinhas que você mata rápido só de olhar para o gráfico. A área... O gráfico é que a gente que faz? Ou não, depende. Geralmente o problema vai dar um gráfico lá, mas você vai ter que interpretar ele. Tá? Mas pode ser que tenha que fazer, mas mais em questões discursivas, né, cara? Mas é difícil acontecer. Esse detalhe aqui eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. No gráfico VT, a área que eu tenho abaixo do gráfico vai representar o deslocamento. Vou fazer um outro gráfico aqui parecido só para vocês verem melhor, tá? Não, melhor, vou usar aquele ali mesmo, vocês vão entender. Vou usar a mesma cor. Imagina que o tempo veio até aqui. Olha o gráfico verde, tá, pessoal? Ó, veio até aqui só. Vamos dizer que esse tempo aqui é, sei lá, 10. 10 o quê? Então não é si. Esse 10 é o quê? 10 segundos, né? 10 segundos. O que aconteceu aqui, pessoal? Quando eu vim aqui a 3 metros por segundo, até chegar aqui em 10 segundos, eu gerei esse espaço aqui dentro do gráfico, né? Vou rachurar ele aqui, ó. A área que eu criei ali, que está toda rachurada, vai ser numericamente igual ao deslocamento desse corpo. Às vezes o problema vai te dar o gráfico e vai pedir assim, ó, qual foi o deslocamento que esse carro andou? Está dando aqui, te deu alguma coisa de deslocamento de números? Não, te deu a velocidade, te deu os 10 primeiros segundos. Aí você tem aqui um gráfico. Aí ele pergunta qual foi o deslocamento desse carro. Num primeiro momento parece uma questão difícil pra caraca. Caraca, mas não deu nada de espaço, será que eu tenho que botar fórmula? Não, é só você calcular a área desse cara aqui. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Eu tenho aqui, ó, base que mede 10, né? Altura que mede 3. Quanto que vai dar ali? 30. 30 o quê? 30 metros. Olha só, da onde que veio esse 30? Vou até apagar o 30 aqui, ó. Olha só que legal. Olha só que interessante. O que eu multipliquei ali, pessoal? Eu multipliquei 3 metros por segundo vezes... Vou até botar o segundo embaixo, tá? Só para vocês enxergarem melhor. Pessoal, vou botar o segundo embaixo só para ficar mais didático, tá? 3 metros por segundo vezes 10 segundos. Olha só que legal, eu multipliquei 3 metros por segundo, que é na verdade esse lado aqui, a altura, né? 0 vai até 3. Então eu peguei esse 3 metros por segundo, tá aqui 3 metros por segundo, vezes o quê? A base, que é 10 segundos. Os números, quando eu multiplicar, quanto que é 3 vezes 10? 30. O que vai me sobrar de unidade? Observe, eu tenho segundo em cima, não tem? Não tenho segundo embaixo? Eu
corto eles igual eu faço com os números. Aqui, ó, vou tirar o S, vou tirar o S. Sobrou o que em cima? Qual a unidade que sobrou em cima? Metros. Só sobrou esse Mzinho aqui, ó. Multipliquei esse cara com esse M aqui. O que isso aqui está dizendo para mim, pessoal? O que isso está dizendo para mim? Que a área daqui é exatamente o deslocamento que esse carro fez dentro desse gráfico. Tá certo? Conseguiram guardar essa informação? Cara, esse detalhe faz vocês acertarem questões rapidamente, assim, ó, sem pensar muito. Fala. Foi 3 metros por segundo ou só 3 metros? Não, aqui foi, por isso que eu botei aqui embaixo. Você quer 3 metros por segundo. É isso aqui. Não, aí no final é 30 metros? É só 30 metros. É só esse M que sobrou. Eu cortei esse segundo do 3 metros por segundo com o segundo do 10 segundos. Tá? Eu posso fazer isso com as unidades para gerar outras unidades. Então ficou 30, só sobrou esse M. Isso aqui é exatamente o quanto esse carro percorreu nos 10 primeiros segundos, andando a 3 metros por segundo. Tá? Beleza? Isso aqui, pessoal, por que é a área do quadrado ali? Se a gente lembrar, velocidade, não sei se vocês vão lembrar aqui dos slides anteriores, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, não é? Lembra disso? Lá do iníciozinho que a gente estava falando? O que é ΔS? Que é a variação do deslocamento do carro. Eu posso pegar esse T e multiplicar o V aqui. Se eu tiver esses dois valores, velocidade e tempo, eu jogo o tempo para cá, então o espaço percorrido, a variação de deslocamento do carro, vai ser exatamente o produto entre a velocidade e o tempo. O que a gente fez aqui? Multiplicou a velocidade pelo tempo. E isso vai dar exatamente essa área aqui. Tá certo? Guardem isso que vocês vão matar algumas questões assim. Pá! Matei, fui feliz. Questões que muita gente vai errar, mesmo a questão sendo fácil. Beleza? Fiz aqui o gráfico, pessoal, com a velocidade constante. Mas isso serve também para a velocidade sendo variada. Se eu rachurar o azulzinho, por exemplo, para esse gráfico aqui, vou crescer ele mais um pouquinho, vamos dizer que veio até aqui, ó. Nos mesmos 10 segundos, tá? Vamos dizer aqui, veio até aqui, ó, mesmos 10 segundos. A área seria isso daqui, não seria? A área desse triângulo aqui, ó, aqui a velocidade é variada, não é? Porque a velocidade está aumentando, ó. Conforme vai indo no tempo, a velocidade vai aumentando. Então eu fiz esse gráfico aqui. Essa área aqui calculada é exatamente também o espaço que o cara percorreu, que o veículo percorreu, saindo com essa velocidade daqui, terminando com essa velocidade nos 10 segundos. Claro que para calcular isso aqui, você não vai calcular só base vezes altura, que aqui você gerou uma outra figura geométrica. Olha aqui, é um trapézio isso. Todo mundo enxerga isso aqui, é um trapézio. Essa área rachurada é um trapézio. Quem acredita em mim, levanta a mão aí. Você só acredita, mas tá vendo? Aqui, ó. Base maior, base menor. Aqui a gente tem uma alturazinha, só tem que estar inclinado sem que estar reto. Você vai calcular ali a área de trapézio. Vai dar também o espaço que aquele veículo transcorreu. Só tem que ficar vendo na figura que formou. Se fosse um gráfico saindo daqui, por exemplo, se fosse esse daqui, ó, ia ser um triângulo, tá vendo? Ia ter que calcular base vezes altura sobre 2. Beleza? Então lembra, gráfico VT, a área sobre o gráfico é o espaço que aquele móvel transcorreu. Tá? A gente também tem gráfico de aceleração vezes o tempo. Basicamente você vai mudar isso aqui, vai ser aceleração no tempo. Quando você tiver o gráfico aceleração vezes o tempo, só para fixar aqui na cabecinha de vocês, no gráfico VT, que é aquele que está lá em cima, a área sob o gráfico é o quê? Acabamos de explicar. É o deslocamento do móvel. Tá? Quando a gente tem o gráfico AT, vamos dizer aqui, ó, AT. Esse aqui é a variação da aceleração, tá? A aceleração no tempo. Vou fazer um gráfico qualquer aqui, tá? Aí eu quero fazer aqui, ó, até esse tempozinho aqui. Aí deu essa áreazinha aqui desse triângulo. Quando eu tiver AT, essa áreazinha aqui vai me dar, na verdade, a variação da velocidade. Vai dar a variação ΔV, o quanto que essa velocidade variou.
Beleza? Semelhante ao caso de lá. Mas eu acho que esse aqui é mais clássico, tá? De pedir o espaço que esse carro percorreu no gráfico VT. Não esqueçam isso, hein? Pessoal, 3 fórmulas que eu queria que vocês decorassem, tá? Caraca, já falta 20 para as 5. Glória a Deus, tem depois é 5 questões para a gente matar. Pessoal, quero muito que vocês decorem essas fórmulas. Como é que vocês vão decorar isso? Estudando. Faça a mínima ideia, se vira. Não tem como pegar na mão de vocês ou colocar aí dentro. Sugestões. Pausa o vídeo, deixa o like, fortalece o canal. Anota, ó, a gente está com aproximadamente, presta atenção, 1h10 de aula nesse momento. Então você vai andar o vídeo até 1h10, vai estar nesse slide aqui, você vai copiar isso daqui, vai botar em post-it, vai colocar na contracapa de caderno, vai colar no armário, na geladeira, onde vocês vejam isso, e vocês vão ter isso aqui na cabecinha de vocês. Essas 3 formas eu quero que decore. Teve um dia que você pediu para decorar um negócio, aí eu peguei e colei na minha porta. Excelente! Tá lá até hoje. Mas já decorou ou tá só lá enfeitando? Caraca! Não. Olha lá e decora aquilo, cara. Eu fico às vezes passando assim, olhando. Mas... Você vê, mas não se preocupe em decorar. Né? Vai enchendo aqui, ó. Vai, bota essa daqui agora lá também. Quem que é essa fórmula? Nós já vimos lá ela anteriormente, tá? O outro jeitinho dela aparecer, pessoal, é isso aqui, ó. É só aquele meio ali que eu botei aquele S0 mais V0T mais... Aí aquele meio tá assim, tá? Meio AT2. Beleza? Isso aqui eu botei assim só por conta de digitação, que é mais fácil do que fazer uma fração. Pessoal, volta aqui, quando fala em decorar, vocês ficam espertos, né? Tá bom. Decorem essa aqui. Isso aqui é a função horária da posição, ou seja, eu tenho a posição em função do tempo, tá? E lembrando, o problema pode dar os números que estão aqui. Se der esses números, vocês conseguem identificar. Sabe que o número que estiver aqui sozinho vai ser a posição inicial, sabe que vai estar aqui a velocidade inicial, e sabe que igualando isso aqui com o meio ao número que vai estar lá, você vai descobrir a aceleração também. Beleza? Essa outra aqui, basicona. Função horária da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial vezes a aceleração vezes o tempo. Tá bom? É a função da velocidade em função do tempo. Mesma coisa. Se tiver um númerozinho aqui multiplicando t, você sabe que aquilo ali é a aceleração. Se tiver um númerozinho sozinho, sem t nenhum, ele vai ser a velocidade inicial. Só toma cuidado que às vezes tem um número aqui, o outro somado aqui, número sozinho aqui, você soma os dois e ele vai vir para cá. Tá? E uma outra também que me ajuda muito, né? Eu lembro de ter resolvido algumas questões em provas reais usando essa fórmula aqui, é a equação de Torricelli, que ela é muito curiosa, ela não tem tempo, ela tem a velocidade inicial e a final, você tem a aceleração e tem a variação do deslocamento, mas ela não usa o tempo, em alguns momentos a gente vai precisar dela. Então, pessoal, sem delongas, decorem essas formulazinhas aqui, tá? Essa aqui, que já falam bastante dela, vamos usar daqui a pouco nas questões. Essa aqui também que é muito mais fácil. E essa aqui que é a Torricelli, que a gente pode precisar dela em alguns momentos. Tá bom? E lembrando que vocês podem utilizar elas para identificar a velocidade, posição inicial, aceleração, só de olhar. Tio, Fala. a gente vai terminar esse ano com física? Vai, vamos ficar até dezembro, até a hora que as escolas de vocês entrarem de férias. Falei para vocês, né, que a próxima aula agora não tem eu falei só de manhã. É feriado quinta-feira. Vocês dois? Só quem não chegou. É feriado de Cabo Frio, cidade de Cabo Frio. Então, sexta-feira está todo mundo emendando, nós vamos emendar também. Aproveitem para assistir os vídeos, tá? Não é pecado, não. Professor, próxima semana também? Oi? Próxima semana também? Não, a próxima semana a gente tem feriado quando? Acho que quando vocês terem, como o professor falou. Mas eu acho que cai na quarta-feira, não é isso? Pra mim vai ficar assim. 17, 18, 19, não, cai na quinta. Então provavelmente semana que vem a gente não vai ter na sexta-feira de Eu novo. falar, minha professora de história falou, na segunda chamada de prova, falou que essa sexta-feira e a próxima não vai ter aula. Não vai ter aula, agora realmente, dia 20 é na quinta. Então semana que vem acho que provavelmente a gente vai ter aula só terça-feira de novo, tá? Aproveitem para botar em dia, que a gente já tem muito material para vocês estudarem, tá bom? A gente não está tomando prejuízo não. Então vamos lá, presta atenção aqui, Miguel e Lucas.
Questãozinha rápida para a gente resolver. Essa aqui é tranquila, pessoal. Alguém consegue já dar a resposta assim, pá, acertei, vou para casa? Eu acho que é A. Acha que é a A? Ó, já temos um voto aqui na A. Mais algum? Ó, eu acho que é a A. Mas estudar, não sou nada, né? Vou passar vergonha junto com meu amigo. Vamos resolver, pessoal? Vamos? Um automóvel parte do repouso. Não fala mais nada, pessoal, até porque a gente tem pouco tempo para resolver 5 questões e uma delas eu acho um pouco mais complicada. 15 minutos. Um automóvel parte do repouso, ainda tem gente falando comigo. Um automóvel parte do repouso. Tá, depois eu vou fazer essa pergunta, não vou fazer agora não. Parte do repouso e após 5 segundos ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Qual é a aceleração média do móvel? Quem me lembra a fórmula da aceleração média? Para eu calcular a aceleração média. A aceleração média, o que está variando quando eu tenho aceleração? O tempo. O tempo não. O tempo também, vai passar o tempo. Mas o que está variando ali do objeto? Velocidade, né? Se eu acelero, a velocidade aumenta. Se eu desacelero ou acelero negativamente, a velocidade diminui. Então, a aceleração média é isso aqui, ó. Delta V sobre delta T. Tá certo? O que é delta? É uma diferença. Tá? Isso aqui está dizendo que eu vou ter uma variação, uma diferença entre as velocidades. E esse delta aqui está simbolizando que eu tenho uma diferença entre os tempos. O que é esse delta V aqui? É a velocidade final menos a velocidade o quê? Inicial. É V menos V0. E delta T é o tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo até aí, pessoal? Só estou mostrando fórmula, tá? Questão fácil, nem precisava mostrar isso tudo. Mas eu quero que vocês enxerguem o que está acontecendo. Agora, basicamente, eu vou colocar os valores ali. Vou mudar de cor para ficar didático. A aceleração média é igual... Ó, a aceleração média é igual a isso daqui, né? Qual é a velocidade final? 20 metros por segundo. Vou colocar, pessoal, não vou colocar unidade não, tá? Vocês já entenderam de onde que vem as unidades, vou colocar só os valores aqui para facilitar a minha vida. Depois a gente lembra, o problema está usando SI, ó, 20, ó, metros, segundo, tá tudo no SI, tá bonitão. Velocidade final é 20. Quanto é a velocidade inicial? 0. Por que é 0? Estava em repouso. Ó, a atenção importante que ele teve. Ó. O problema está dizendo que ele partiu do repouso. Então tem a velocidade inicial 0. Repouso é o quê? Está paradão lá. Beleza? Então aqui vai ser 0. Agora, tempo, pessoal. Eu não preciso... O problema não me retrata ali um tempo final e um tempo inicial. Ele mostra que após 5 segundos, então se passaram 5 segundos, eu não preciso nem ter a ideia de tempo final e tempo inicial, porque já é um intervalo de tempo. Então eu posso botar o 5 aqui direto. Se você quiser considerar tempo inicial 0, né, repouso, mas o repouso fala de posição, não fala de tempo. Então, mas se eu quiser, para facilitar a minha mente, considerar que é um tempo final 5 e um tempo inicial 0, vai dar no mesmo. Mas nesse problema especificamente, ele está mostrando um tempo transcorrido. Então eu posso botar o 5 direto aqui sem problema nenhum. Não preciso ter o trabalho de botar 5 menos 0. Tá? Vai dar 5 também. Então eu tenho aqui embaixo 5. Quanto que dá 20 menos 0? 4? 20 menos 0 é 4. Caraca, mano. E pior que vários falaram ao mesmo tempo. Vocês erram juntos, né? Coisa linda. Não. É muita união. Eu falei. É coesão na turma, né? Vou tentar de novo. 20. Vou tentar de novo. Quanto que é 20 menos 0? 20. Não, Sérgio fez 4. Ele fez a conta certa. 20 menos 5. Dá 4. A resposta final vai ser 4. Pessoal, para não envergonhar os amigos que vocês estão zoando, eles já fizeram a conta final toda, tá? Já fizeram isso. E o 5 que está aqui embaixo, 5.
Quanto que é, agora sim, quanto que é 20 dividido por 5? 4. Aí agora que é a pergunta de prova. Eu respondi aqui. 4 o quê? Ao quadrado. Não esqueça, a aceleração tem um tempo ao quadrado, beleza? 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? A resposta aqui. Gabarito, letra C. Difícil, difícil. Eu olhei a questão, só que em vez de fazer 20, na minha cabeça eu fiz 10 dividido por 5. Aí eu falei, pô, é A. Aí depois eu olhei a questão de novo, vi que era 20. Mas beleza. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Todos entenderam? Mesmo quem errou conseguiu entender, né? Então vamos lá. Segunda, pessoal. Tranquilinha também. Tranquilo. Tô quase acabando para empolgar. E meio que hoje sextou, né? Então hoje tem pipoca com Netflix, né? Letra B. Letra B. Alguém? Ó, já falaram B aí, mas o quê? Todo mundo na B? Pessoal, aqui não está falando de partido do repouso, um tempo inicial, ele já está me dando, presta atenção aqui, ele já está me dando o espaço percorrido, que é o ΔS, e já está me dando o tempo transcorrido, que é 10 segundos. Está botando direto. Como é que é a fórmula da velocidade média? ΔS sobre ΔT. Ele já está me dando, ó, percorreu 100 km. Então já é uma trajetória que ele fez. Não precisa ficar se preocupando qual é o ponto final, o ponto inicial. Então já posso botar o 100 direto aqui, ó. 100 metros. E qual foi o tempo transcorrido? 10 segundos. Quanto que é? 100 dividido por 10? 10. Quanto que é metro dividido por segundo? Metros por segundo. Exatamente, letra B. Vocês estão de parabéns. Agora, pessoal, essa aqui já é um pouquinho pesada. Essa é aquela questão que eu fico pensando assim, cara, como é que eu vou explicar? Essa não tem como fazer de cabeça não, a gente vai ter que resolver juntos, tá bom? O que a gente já está vendo ali logo de cara dessa função aqui? Vamos ler o problema. A posição de um corpo em função do tempo, ou seja, posição, aqui o S simboliza a posição, né? Posição em função do tempo. O que é SI? Sistema Internacional. Isso aí, está no Sistema Internacional de Unidade. Esse S aqui não tem nada a ver com esse S aqui não. Tá? Cuidado. Esse S não tem nada a ver com esse S aqui. Esse aqui está dizendo que está no SI. Significa o quê? Que esse camarada aqui, quando eu encontrar, vai estar em metros. Esse cara aqui vai estar em segundos. A velocidade, a posição inicial, a aceleração, tudo vai estar no SI. Beleza? É isso que o problema está dizendo. O que o problema está pedindo? Determine a velocidade no instante t igual a 4 segundos. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Lembra o quê? Aquela tabelinha que eu mandei para decorar. É uma das fórmulas que estavam lá. Mas vocês já decoraram a fórmula? Já? Fala para mim como é que era a fórmula aí. S igual a? Eu acho que é S0. Beleza? Mais. Vai. 2. O que aparece aqui, só lembrar que é gradativo, vai aparecer a posição, a velocidade e a aceleração. Ó, para facilitar a vida de vocês, vou dar um minutinho. Lembra que ali vai aparecer na ordem, posição, velocidade e aceleração. Beleza? Aí, claro, o tempo vai mudar um pouquinho. Uma hora não vai ter tempo, depois vai ter o tempo sozinho, depois vai ter o tempo ao quadrado. Olha aqui, eu vou botar aqui para facilitar a vida de vocês, ó. S, presta atenção, S é igual a S0 mais V0T mais, aí tem um meio aqui que não pode escapar, né? AT2. Olha aqui como é que ajuda, ó. Posição, velocidade e aceleração. Tem um processo gradativo, né? E o T também aparece gradativamente. Aqui não tem T, aqui tem T e aqui tem T ao quadrado. Qual a maior luta agora? Lembra, não esquecer desse meio aqui, senão vai dar ruim. Beleza? E olha só, mesma estrutura, não é? Não
Não tem a mesma estrutura? A partir disso, só olhando para cá, eu consigo falar qual é a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração? Consigo? Então vocês vão me ajudar aqui. Vamos lá, pessoal, vou fazer um cantinho do conhecimento aqui, ó. Sem assoviar, sem zoeira. Olhando para cá. Qual é a posição? Deixa eu ver se eu já falo direto da fórmula. Tá, já vou botar outra fórmula aqui, para já vocês verem onde é que a gente tem que chegar, tá? Vou mudar aqui para verde. Pessoal, o problema está pedindo o quê? Determine a velocidade. Pode parar aí. Determine a velocidade. Nessa fórmula aqui aparece velocidade? Mais ou menos, só a velocidade inicial aqui, certo? Mas eu quero a velocidade final dele quando chega a 4 segundos. Não consigo com essa fórmula. Sugere alguma fórmula para mim, para eu utilizar? A Torricelli. Lembra que ela começa com velocidade ao quadrado? Aí eu vou botar ela aqui. Que vocês têm que decorar ela também. Velocidade ao quadrado, essa é a velocidade final, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço lá, a variação de posição, ΔS. Beleza? Tranquilo até aí? Eu vou utilizar essa fórmula aqui para poder identificar qual é a velocidade. Só que aí eu entro num outro problema. Como é que eu vou jogar o tempo 4 segundos ali se não aparece tempo? Por isso que eu vou ter que trabalhar essas duas fórmulas aqui, tá? Aí eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Até eu tenho que prestar muita atenção para não me enrolar aqui. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer algumas anotações aqui que vão ser importantes. Primeiro, a partir disso aqui, quais as grandezas que eu consigo achar diretamente aqui? Consigo, olhando para cá, eu consigo a posição inicial? Consigo. Qual é a posição inicial? 2. Excelente. 2 o quê? 2 metros. Perfeito. Por que 2 metros? Porque está no SI. Então eu já tenho a posição inicial 2 aqui. Ó. Olha aqui. Tá vendo aqui? Ó, a posição inicial, não tem T nenhum. É esse cara aqui. Consigo achar a velocidade inicial? Sim. Qual é a velocidade inicial? 3, né? Preste atenção, a gente já voando. Ó. Velocidade inicial está aqui, vai estar aqui também. Então eu tenho a velocidade inicial que é 3. 3 o quê? Metros por segundo. O que mais que a gente consegue achar aqui? Consigo achar a aceleração? Consigo. Mas calma aí, antes de achar a aceleração, observa, pessoal, eu estou arrancando as coisas daqui para tentar utilizar aqui. Não sei se vocês já conseguiram perceber isso. Aqui, ó, velocidade inicial que eu tirei daqui, eu vou precisar dela aqui. Eu achei a posição inicial, mas depois eu vou pegar a posição final também, para usar aqui, na variação de posição. Agora eu tenho que descobrir a aceleração aqui para jogar ela aqui. Basicamente isso. Eu estou extraindo o meu conhecimento dessa forma, que ela é a mesma dessa aqui, para poder jogar lá e achar a velocidade final. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Vamos achar a aceleração? Vou fazer aqui no cantinho aqui, tá, pessoal? O que eu falei para vocês? A aceleração a gente tem que tomar cuidado. O número que estiver multiplicando t ao quadrado vai ser igual a meio a. Beleza? O que está multiplicando t ao quadrado aqui? Aqui. O que está multiplicando t ao quadrado aqui? Fala sem medo. 1. A gente tem o 1 aqui multiplicando. Então esse 1 aqui é igual a meio a. É o que eu vou colocar aqui embaixo só para saber quanto que é o a. Ó. Meio a é igual a 1. Agora o que eu faço para descobrir o a? Só pegar esse 2 e jogar para cá. Vai dar quanto? Vai começar um barulhinho de comida aqui, tá? Estou um pouquinho nervosa mesmo, cara. Pessoal, 2 vezes 1 dá? 2, né? 2 o quê? Pessoal, presta atenção. Eu peguei esse 2 e joguei para cá. A aceleração é igual a 2. Mas 2 o quê?
Metros por segundo. Metro por segundo não. Ainda estão errando isso. Metros. Metro não. Segundo. Quê? Qual é a unidade de aceleração? Unidade de aceleração. Segundo? Segundo? Segundo é tempo. Quadrado. Só o quadrado? Ao quadrado. Não, tem quadrado também. Tá. Metro por segundo ao quadrado, caraca. Ah, deixa eu falar do meu Deixa eu falar, metro por segundo. Mais alguma coisa? Pessoal, presta atenção. Por que eu fico batendo nessa tecla? Porque eu sei que é exatamente isso que a galera erra. Vocês estão vendo? Fica todo mundo, caraca, quadrado, segundo, metro por segundo ao quadrado, tá? Falou 5 vezes aqui atrás. Falou, mas ele tá falando baixinho, eu não vou escutar. Tu tá pertinho dele. Então fala com vontade, bota pra fora. Que bom que já armazenou aí. Então, pessoal, só peguei aqui esse cantinho para descobrir a aceleração. Vamos rapidinho, que tá quase acabando o tempo. A aceleração é 2 metros, vou botar lá, tá? A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Já tenho tudo que eu preciso aqui? Eu tenho que achar esse, então eu tenho que preencher tudo aqui. Já tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração e o ΔS, eu tenho? Ainda não. O que é ΔS? É a variação do espaço. Eu só tenho o espaço inicial. Para eu calcular o ΔS, eu preciso do espaço final. Como é que eu calculo o espaço final? Usando essa fórmula aqui, ó. Ela já está aqui, na verdade. Qual o tempo que o problema está me dando? O problema está dando em quanto tempo? 4 segundos. Se eu jogar 4 aqui, 4 aqui, eu vou ter a posição final dele. Concorda comigo? O espaço em função do tempo, o espaço em 4 segundos, é só jogar o segundo ali. 4 segundos. Então vamos botar aqui. Vou mudar aqui pro azul para ficar bem didático. Ó, S é igual a 2 mais 3. Acompanha aqui, pessoal. 2 mais 3 vezes... O que eu vou botar no lugar do T aqui? 4. T eu vou botar 4, porque eu quero saber quanto que vale S quando T é 4. Então, 3 vezes 4, não se percam agora, que agora é mistério puro. Mais 4, vou botar nesse T aqui, só que ele está ao quadrado, certo? É 4 ao quadrado. Todo mundo está acompanhando? 4 ao quadrado. Agora é só fazer continha. 2. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Mais 16. Como já falou ali, 4 elevado a 2 dá 16. 4 vezes 4, 16. Faz essa conta direta aqui, pessoal. 2 mais 12 mais 16. Quanto que dá isso? 30, né? 30 o quê? Não, metro por segundo quase nenhuma. Metro por segundo ao quadrado, nada. Só metro. Beleza? Isso aqui, pessoal, é a posição inicial. Eu tenho a posição final, que é 2 metros. Eu tenho a posição final, que é 30 metros. Vou mudar a cor aqui, didaticamente. Aqui, ó, a posição final é 30 metros. Agora eu tenho tudo que eu preciso para jogar no Torricelli. Eu vou mudar para verde aqui, didaticamente, só para lembrar que eu estou usando aquela fórmula lá de cima. Ó, velocidade ao quadrado, estou usando essa fórmula aqui, tá? Trazendo para cá. Velocidade ao quadrado é igual. Qual é a velocidade inicial? 3, só que ali está ao quadrado, né? Vou botar 3 ao quadrado aqui, depois a gente faz a conta. 3 ao quadrado, presta atenção aqui. Mais, vou botar ali embaixo. 2, qual é a aceleração? 2 aqui, a aceleração é 2. Vou pegar essa aceleração aqui e botar aqui, ó. Vai ficar 2 de novo. Vezes, agora é ΔS. Quanto que é ΔS? Duvido. Pensa. Opa, 28. Quem não percebeu que é 28? Pessoal, o que é ΔS? É o S final menos o S inicial. Isso aqui é pegar esse S aqui menos esse S. 30 menos 2 dá quanto? 28.
Agora, ó, V2 é igual. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Agora eu tenho... Vou fazer essa conta aqui, tá? 4 vezes 28, tá? Só para não ficar doido, né? Aqui já dá 4 vezes 28. Não sei quanto que dá, vou fazer aqui essa continha. 4 vezes 28. 4 vezes 8 dá quanto? 16 nada. 32. Por que fez 4 vezes 28? Aqui, galera. 4 vezes 28. Esse 4 aqui, eu fiz essa conta aqui, ó. 4 vezes 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8. 9, 10, 11. Então eu tenho 112, né? 112 aqui. Quanto que dá? Quanto que dá 112 mais 9? 121, certo? O que eu tenho aqui, pessoal? V ao quadrado é igual a 121. Como é que eu arranco esse 2 daqui? Passo para a raiz do outro lado. Então V vai ser igual a raiz de 121. Adivinha quanto que vai ser? V igual a raiz de 121. Que é igual a 11. 11 o quê? Metro por segundo. Qual é o gabarito? Difícil? Fácil. Complicadinho, né? Usar duas formas, raciocinar pra caralho. Eu fiz questão no começo, fácil pra gente. Assiste 1000 vezes o vídeo e deixa um like no canal. E comenta lá, ó. Muito difícil. Não é não, pessoal, isso é básico. Eu fiz de cabeça isso aí. Pessoal, o tempo já acabou e a gente tem duas questões, mas as próximas duas são mais rápidas, tá? A velocidade do móvel varia com o tempo. Presta atenção aqui. A velocidade do móvel varia com o tempo. Segundo V. Aí observa aqui. Só a gente lembrar daquela formulazinha, pessoal. Olha aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Lembra dessa fórmula? Mesma estrutura, não tem? Então eu tenho aqui velocidade inicial que é 5, aceleração que é 2. Show de bola. O que o programa está pedindo? Silêncio. Está pedindo deslocamento nos 4 primeiros segundos. Para deslocamento, eu vou usar aquela mesma fórmula que a gente usou anteriormente, só que uma só. Olha aqui, pessoal. Silêncio. Deslocamento. Para calcular o deslocamento, esse aqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Até aí, tranquilo? Só que o problema não está pedindo ponto final, a posição final. Está pedindo deslocamento, né? E deslocamento é o quê? Posição final menos posição inicial. Então eu posso transformar essa fórmula aqui, pegar esse S0, trazer para cá e chamar de ΔS? Posso. Eu posso fazer S menos S0. Vai ficar o ΔS aqui. Aqui, ó. Mudei a fórmula. Transformei a fórmula aqui, ó. ΔS, que é o que o problema está pedindo, deslocamento, é igual a V0T mais meio de AT2. Até aí, tranquilo? Só não confunde não, esse 2 daqui, esse 2 é o meio dali, tá? Foi meio embolado. Tranquilo até aí? Agora vamos só lançar aqui o que a gente tem. ΔS, qual é a velocidade inicial para eu colocar aqui? Duvido. Qual é a velocidade inicial? Quanto? 5, alguém já falou, já respondeu. Só associar aqui, galera. Ó, essa fórmula aqui com essa. Velocidade inicial que está aqui sozinho, sem a variável T. É o 5. Vamos botar o 5zinho aqui, ó. 5 vezes o quê? Eu tenho tempo? O problema me deu tempo também. Qual é o tempo? 2 não. Os 4 primeiros segundos. Então é 4 segundos, certo? Então vou botar 4 aqui. Mais meio. Qual é a aceleração? Agora eu quero botar esse A aqui. A aceleração. Qual é a aceleração? Deixa eu ver. 2 aqui, ó. A aceleração está aqui. Olha para cá. 2. Vezes 2. Na fórmula agora é T ao quadrado. Qual é o valor de T? O problema deu? Não é os 4 primeiros segundos? Então vai ser o 4 ao quadrado. Vou botar direto aqui só para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Posso cortar? Pode.
Multiplicação, tranquilo, né? Vou cortar esse cara aqui. Delta S é igual 5 vezes 4? 20. Mais o quê? 16. Quanto que dá? 36. 36 o quê? Metros. SI. Agora a última, rapidão para a gente fechar. Um corpo em movimento variado, lembrou o movimento variado, o que aconteceu? A velocidade variou, porque a gente tem aceleração. Parte do repouso, né? Velocidade zero no início. Percorre 200 metros em 10 segundos. Determine a aceleração. Aí aqui, pessoal, a gente vai ter que descobrir a aceleração. Vamos usar a mesma fórmula. Vocês já decoraram a fórmula? Antes de eu colocar aqui? Dita para mim ela aí. S, não, S igual a zero, não. Não, S0 mais V0 T mais T ao quadrado, não, esqueceu um detalhe. sobre 2. 1 sobre 2 ou meio, né? 2 meio. AT ao quadrado. AT ao quadrado. Beleza? A gente tem essa fórmula. O que a gente vai fazer? Vai ficar jogando os valores que a gente tem aqui dentro. Belezinha? Vou deixar isso aqui em verde, vou mudar didaticamente a cor para não confundir. Só que o que o problema está falando, pessoal? Esse corpo, ele percorreu 200 metros. Então essa foi a variação de posição. Vou fazer aquela mesma malandragem de jogar o S0 para cá e fazer o delta S aqui igual a 200. Posso? Vai dar certo, né? Que eu vou ter o S final menos o S inicial, é o que ele percorreu. Então eu vou botar 200 aqui. Ah, Glauco, da onde é esse 200? É o S menos o S0, tá? Igual. Agora é a sacada fenomenal. Já resolvi esse problema aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. Quanto que é a velocidade inicial? O problema me deu. Oi? 10 segundos? Preste atenção no que o problema está falando. Velocidade inicial, zero. Por que a velocidade inicial é zero? Porque está em repouso. Então vamos lá, ó. 0 vezes. Qual o tempo? Vou botar o tempo aqui agora. Tempo é quanto? Agora pode falar. 10 segundos, não é isso? Percorreu 200 metros em 10 segundos. O tempo aqui é 10 segundos. Aí eu, na pressa, que o horário acabou, acabei atropelando uma informação. O que a gente está calculando com isso aqui, pessoal? A gente está no trânsito conseguindo saber onde é que vai. A aceleração, que o programa está pedindo. Eu vou lançar tudo que eu tenho aqui, esse A aqui vai ficar como variável. Vai ficar sozinho para a gente ver o que vai dar em A. Tá bom? A pressa acabou faltando uma informação importantíssima. Então, beleza. 0 vezes 10, que está aqui, mais meio. Quanto que é a aceleração? Ninguém sabe. É o que a gente está calculando, certo? Eu vou botar o A aqui. Não, deixa o A. Não tenta mudar de X aqui para X, não. Deixa o A mesmo. E o tempo aqui? O que eu vou colocar aqui no tempo? 10 segundos, só que é ao quadrado. Quanto que dá? Vou botar 100 direto aqui para a gente perder tempo, tá? 100. Beleza. Vou repetir esse 200 aqui. Quanto que é 0 vezes 10? Cara, eu sabia que alguém ia falar 10, cara. Eu sabia que alguém ia falar 10. Quanto que é 0 vezes 10? 0. Então eu vou só cortar aqui, não vou nem escrever 0 ali, tá? Vou sumir com esse cara daqui. Agora o que sobrou aqui, ó? Meio a 100. Posso simplificar esse 100 para esse 2? Posso, mas não quero não. Por que eu não quero? Eu já vi que tem 2 zeros aqui, eu adoro cortar zero aqui, ó. Tem 200 aqui. Se eu pegar esse 100 e jogar ele para cá, eu vou tirar esses 2 zeros, porque esse zero vai ficar só o 2 aqui, tá certo? Se você simplificar isso aqui com isso aqui, botar 50, vai dar o mesmo resultado. Mas quando eu fico vendo 0, 0 do dois lados assim, me dá uma tentação para tentar cortar esses caras. E realmente, se eu jogar o 100 para cá, eu simplifico 200 com 100. Vai ficar muito mais fácil a conta. Então eu vou tirar aqui esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. O que eu fiquei aqui, pessoal? Não, vou até adiantar logo para a gente folgar. Eu tenho aqui meio A e só 2 do lado de cá, certo? Para eu achar o A, o que falta eu fazer?
Só fez assim. Pego esse 2 que está dividindo e jogo para cá multiplicando. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Metros por segundo. Então a aceleração é igual a 4 o quê? Nunca mais vocês vão esquecer esse quadrado, né? Nunca mais, né? Qual é o